Esse caso terrível, atenção você que está junto comigo, a gente vai falar do caso do homem que foi preso depois de decapitar o próprio amigo lá em Viana. A vítima, gente, foi defender a amiga, esposa do assassino. A mulher estava sendo agredida, tomado por raiva e ciúmes. O acusado deu uma paulada na cabeça da vítima e depois arrancou a cabeça dela. Suzy, difícil de acreditar, mas aconteceu, né? Mais uma vez, Douglas, aonde nós vamos parar? Todo mundo que fica sabendo desse caso faz a mesma pergunta. Isso por causa de ciúmes, depois de mais de 20 anos aí, segundo a própria mulher do autor, de relacionamento isso acontece. E olha, começou com ele levando ela para a casa do Carlos Alberto, que é a vítima, porque ela tinha brigado com ele dizendo que não queria ficar com aquele monte de gente estranha dentro da casa dela, dentro do casebre dela, na verdade, que é uma casa bem rústica. E 2 dias se passaram e nada do cara, do José Luiz, voltar para pegar a mulher, então resolveu ir lá, já que ele não queria, ela ia tirar algumas coisas dela e ia sair dali. Quando ela volta, ele a chama para ficar dentro de casa, eles entram, apesar de já estarem se agredindo verbalmente, ele está muito nervoso. E a vítima ajuda a mulher a ir fazer a janta para o assassino. E enquanto ele está lá descascando uma batatinha para poder colocar para cozinhar, fazer aquele rango, ele é surpreendido com uma paulada na cabeça. O que mais me doeu o coração foi quando eu ouvi a testemunha contando que o cara ainda chega todo abatido, ferrado por causa da situação que ele acabou de viver, dá um beijo no rosto dela e diz: "Eu vou morrer". Isso aí é que me doeu mais o coração, porque ela disse que ela grita, que ela pede ajuda, mas ninguém ajuda. E enquanto ela está desesperada, o marido, o companheiro, pega uma faca e começa a cortar o pescoço da vítima. Mas acompanhe esses detalhes e outros mais na reportagem agora. Essa mulher foi testemunha de um crime brutal. Viu um amigo, que ela identificou apenas como Carlos Alberto, ser brutalmente assassinado pelo companheiro dela, identificado como José Luiz Gava, de 48 anos. Quando chega, o marido meu botando fogo nas minhas roupas. Aí tentou puxar eu para me queimar. Ele entrou na frente, esse que morreu, me segurando, não faz isso com ela não. Aí quando pensa, ele entrou no quintal, ele pegou ele por trás, paulando, decepou a cara dele. Dos 51 anos desta mulher, mais de 20, conta ela, foram dedicados ao relacionamento com o atual companheiro. O casal vivia nesse casebre em Nova Betânia, Viana. E foi aqui que o crime brutal aconteceu na madrugada de sexta-feira. Eu estava com um monte de gente estranha dentro de casa. E a senhora não queria ficar com esse monte de gente estranha? Não, que estava me incomodando. Aí ele pegou, eu saí com o Carlos Alberto de novo, para ir na kitnet lá onde ele morava. Fiz almoço para ele. De acordo com as informações da testemunha, da mulher do assassino, ela estaria em cima junto com Carlos Alberto, a vítima. E aí o marido pediu para que ela descesse, que ele queria conversar com ela, que afinal estava inclusive, olha, queimando as roupas dela neste local aqui. Logo depois que os dois desceram, uma conversa mudou de figura. Ele já começou a ameaçar tanto a vítima quanto a mulher, dizendo que queria matá-los e mataria ela primeiro e colocaria fogo no corpo dela, como está aqui, e vocês viram nas roupas. Tão logo isso começou a acontecer, ele passou a agredir a mulher, Carlos Alberto entrou no meio para mais uma vez defender a amiga e acabou morrendo no lugar dela. De acordo com a testemunha, Carlos Alberto estava ajudando a fazer o jantar. Ele cortava batatas quando foi golpeado pelas costas e na cabeça por José. Esse mesmo, ele veio cheio de sangue, deu um beijo no meu rosto, falou que ia morrer. Aí, uma faca, arrancou o pescoço dele e carregou. E a única coisa que o seu amigo queria é proteger a senhora? Proteger. Eu não aguento, eu não sei nem se eu aguento chegar em casa. A testemunha contou ainda que os dois já se conheciam. Carlos Alberto era pedreiro e o companheiro eletricista. Mas ontem, José teria ficado com ciúmes ao ver a mulher bebendo com Carlos Alberto e ficou revoltado. Ele estava transtornado. Ele falou que queria beber sangue. O meu dele.
Logo que a polícia chegou e soube do que aconteceu, uma patrulha ficou vigiando o local e a outra começou a rodar pelo bairro para tentar encontrar o assassino. E não demorou muito, um homem caminhando sozinho pelo meio das ruas aqui de Nova Betânia foi avistado pela viatura. Assim que foi abordado, ele acabou confessando o que fez, confessando o crime que cometeu. E também indicou onde tinha jogado a sacola com a cabeça dentro. Exatamente, olha, neste local aqui, onde a perícia veio, conseguiu localizar realmente que a cabeça estava aqui e a recuperou, levando para o DML. Preso em flagrante, José Luiz foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por homicídio. Após ser ouvida, a mulher de 51 anos foi liberada. Ainda em trauma, ela pensava se voltaria para o lugar onde testemunhou um crime tão brutal. Eu não sei, não sei. Eu não sei se eu vou parar na casa do meu pai, ou na casa da minha amiga. Não tenho coragem de chegar em casa. Se eu olhar aonde que aconteceu, não aguento. Um trauma, né? Um trauma violento que essa mulher sofreu ao ver essa forma com que o companheiro dela assassinou o colega. E pela informação que a gente tem, os dois se davam até bem, hein? E tudo teria começado quando ele se irrita com a mulher que teria ficado esses 2 dias fora, que ele mesmo levou para ficar na casa do rapaz. E quando voltou para casa aconteceu isso. E essa senhora ainda disse mais, viu, Douglas? Falou que o Carlos Alberto era quem mandava comida, levava compra. Inclusive teve uma vez que ele levou um material para ela, o outro quis pegar, ele não deixou, porque aquela compra que ele fez seria para essa mulher. Ela é uma pessoa que ela protegia, que ele protegia, e acabou dessa maneira. Bem, o José Luiz foi autuado por homicídio qualificado por meio cruel e motivo torpe, e daqui a pouco, ou melhor, já passou de meio-dia, então provavelmente ele já foi encaminhado ao IML para depois seguir para o presídio, esperando aí o julgamento pelo crime que ele cometeu. Douglas? Quando a gente acha que já viu de tudo, acontece mais uma. Obrigado, tá, Suzy? Deus abençoe essa família.